Olá, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Eu me chamo Evandro Ortega, sou mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e estou elaborando minha dissertação. Venho hoje aqui trazer esse vídeo com a finalidade de apresentar na 12ª mostra de pós-graduação e trazer aqui os resultados parciais da minha pesquisa de maneira bem resumida, bem rápida, né? Mas trazer aqui um pouco do meu tema, apresentar de maneira geral sobre o que se trata a pesquisa que eu venho desenvolvendo para apresentação e defesa da dissertação no ano que vem. Bom, como eu falei, o programa de mestrado, né, pós-graduação da Faculdade de Direito, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, e o objetivo é participar da 12ª mostra de pós-graduação. O meu tema, né, se refere aos direitos fundamentais como mitigadores do poder contido na relação jurídico-tributária. Tá? O meu orientador é o professor Dr. Carlos Eduardo Silva e Souza. Né? É uma grande honra tê-lo como meu orientador, acompanho o trabalho e é um profissional extremamente talentoso, né? Um professor exemplar. Bom, eu estabeleci algumas premissas nas quais a minha pesquisa ela se funda, né? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro ponto que chamou a atenção para a minha pesquisa é a relação tributária, nos seus primórdios, era uma relação predominantemente de poder, né? Não havia aí nenhum temperamento, né, na aplicação direta dessa força, logo que os tributos foram instituídos lá nos seus primórdios, né? Todavia, né, atualmente, nos Estados constitucionais, a relação tributária ela pode ser tida como uma relação jurídica, ela evoluiu, não é mais aquela aplicação direta de poder, né? Embora ainda envolva alguns aspectos de poder decorrentes da soberania estatal, né? Então, essas são as premissas. Havia uma modelagem, havia uma forma de interação, mas hoje essa relação ela mudou, né? Especialmente nos estados constitucionais. E o que caracteriza essa diferença? Né? Então, esse é o ponto de estudo. O que mudou, né? O que fez com que o sistema tributário, a sua relação tributária entre Estado e contribuintes, né? O que fez com que ele evoluísse? Quais são as diferenças? Quais características são essenciais para que eu possa dizer que, de fato, a relação tributária atualmente não é uma relação puramente de poder, mas sim uma relação verdadeiramente jurídica. Tá? E a hipótese da minha pesquisa é que esse divisor justamente são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Tá? São eles que realizam, que fazem a diferença entre uma relação tributária meramente de poder, como o era nos seus primórdios, e a transformam, né, a colmatam como uma relação jurídico-tributária efetivamente, né, nos estados constitucionais, como, de fato, uma relação jurídica. Então, quais são os objetivos perseguidos nesse trabalho? Né? Quais são os objetivos? Responder se haveria uma relação justamente entre esses direitos fundamentais, né, ou princípios constitucionais tributários, e o poder de tributar. Há essa relação, né? Qual é a interação entre elas? Esse poder de tributar, né, devidamente balizado pelos direitos fundamentais, né, eles se consubstanciam de fato em um fenômeno legítimo, de fato em um fenômeno tipicamente jurídico, né, e se essa condição seria indispensável, ou se não, ou se poderíamos ter um fenômeno tipicamente jurídico sem a presença dos direitos fundamentais servindo aí como um anteparo em relação ao poder de tributar. Essa também é uma pergunta a ser respondida na pesquisa. Né? Seria o conjunto dos direitos fundamentais um divisor de águas, né, entre essa relação tributária meramente de poder e uma relação tributária de fato pautada, delimitada pelos princípios constitucionais tributários? Tá? São esses os objetivos, de maneira geral, que eu busco responder com a minha pesquisa. Tá? Eu já preparei um sumário provisório, né,
em que eu trato a evolução desse tema, né, e compartimentando a evolução desse tema. Falar rapidamente e trazer algumas citações bibliográficas, bem poucas, em especial em relação ao tempo, né? O tempo aqui dessa amostra ele é limitado, então eu vou trazer de maneira bem resumida alguns resultados parciais que eu venho encontrando, né? Então, no capítulo 1, a ideia é tratar justamente da relação entre direito e poder, tá? Então, definir e caracterizar essa relação de poder e qual seria a relação com o direito, né? Como se relacionam poder e direito. Então, a caracterização na caracterização do poder, né, o professor Miguel Ângelo vai dizer que é a capacidade de determinar a conduta dos outros, né? Então, o poder é a capacidade de impor, determinar uma situação, né? Há também uma relação interessante entre poder e liberdade, né? Por que a vida em sociedade implica, né, em abrir mão, ainda que parcialmente, de sua liberdade, mas de maneira justamente a protegê-la, né? Em que momento, né, ou em que local o poder entra nessa relação, né? E aí sim avançando justamente para essa relação entre poder e direito. Como se estabelece essa interação, né? A partir do momento que a sociedade se organiza por meio de um Estado, né, surge o monopólio da edição do direito, né, pelo Estado. A coação física legítima só pode ser feita pelo Estado, né? Alguns dizem o monopólio da violência, o monopólio da edição das leis, né? O monopólio da aplicação do direito, criação e aplicação do direito positivo, Estado juiz, Estado legislador. Então, aqui a gente começa a entender um pouco mais a relação entre, né, o poder simplesmente e o direito, como que o direito vai vir para regular essas relações estatais, né? O professor Eduardo Bittar, aqui já entrando na finalidade desse Estado, né, ele vai mencionar que se o direito busca simplesmente a manutenção da ordem, ele é só um exercício de violência, só um exercício de força. Agora, o Estado precisa buscar, dentro dos seus objetivos, a justiça, né? E aí sim, se o fim, né, princípio do Estado é a busca da justiça, a força é um mero instrumento para sua realização. É um instrumento de que se vale o direito, né? Aliás, o poder balizado pelo direito para chegar em determinado fim. No capítulo 2, aí sim, já entrando mais na parte tributária, né? Especificamente em relação ao poder de tributar e alguns aspectos históricos que envolvem essa tarefa, né? Então, o poder de tributar é aquele poder, o professor Catalina Garcia vai mencionar que o poder de tributar é a capacidade de impor unilateralmente uma obrigação. Quando o Estado faz um lançamento do crédito tributário, ele o faz de maneira unilateral, né? Ele cria unilateralmente uma obrigação para o contribuinte. E isso é uma relação de poder, né? Agora a gente precisa ver quais são os parâmetros. E aí, até por ser uma relação tão direta, tão unilateral, alguns defensores, né, alguns doutrinadores vão defender que o Estado, que essa relação ela é puramente de poder, né? É uma decorrência direta da soberania estatal e é uma relação eminentemente de poder. Tá? Avançando, indo para o capítulo 3, a ideia é trazer o estado da arte em relação às limitações ao poder de tributar. Né? Aqueles princípios constitucionais tributários por nós tão conhecidos, né? Legalidade, não confisco, isonomia, capacidade contributiva, dentre outros. A ideia é trazer aqui, no capítulo 3, depois de fazer um estudo sobre o poder de tributar, né, trazer um capítulo 3, como hoje esse poder de tributar ele é colmatado, quais são os seus limites, o que a Constituição, o que a doutrina, o que as leis, né, nos trazem, a própria jurisprudência, e sempre tentando fazer um paralelo com casos práticos, né, de aplicação. Eu acho interessante, às vezes, quando se estabelece uma teoria, sem pensar nos seus desdobramentos práticos, ela pode, então, eventualmente, não prever exceções, etc., que podem comprometer
um entendimento geral do tema. E aí, partindo para o último capítulo, né, pelo menos nesse sumário provisório, se trata da relação, apresenta aqui a relação jurídica tributária qualificada pelos direitos fundamentais, né? Aqui a gente vai dizer que o direito funciona como um anteparo que amortece a aplicação direta da força. O que é isso? O poder, como vinha mencionando, ele pode ser aplicado diretamente, sem qualquer balizamento, e aí nós temos uma relação de poder pura e simples, mas o direito ele funciona como um escudo, né? Ele vai filtrar essa aplicação direta da força. E aí, aqui no capítulo 4, a ideia é dar um passo adiante. Não só o direito, dentro do direito, há um conjunto protecional mais relevante, né, que são os direitos fundamentais, que no âmbito tributário se consubstanciam aí nas limitações, nos princípios constitucionais tributários. Tá? Aqui a ideia é não necessariamente, não unicamente o direito ele tem a capacidade de colmatar essa força, esse poder de tributar. Mas os direitos fundamentais é que, sim, esses verdadeiramente protegem as relações entre fisco e contribuinte. O professor Hugo de Brito Machado vai mencionar que não é razoável admitir uma relação tributária como uma relação de poder, muito embora ele reconheça um aspecto de poder nessa relação, essa imposição unilateral de uma obrigação, com fundamento na soberania do Estado, mas ela não pode ser tida como principalmente uma relação de poder. O professor José Humberto Bracini Bastos vai mencionar, vai trazer aqui a questão das garantias dos indivíduos. Não se pode esquecer de resguardar as garantias dos indivíduos, muito embora a relação de tributação decorra da soberania estatal e tenha a sua importância, não se pode olvidar a proteção individual, tá? E que se consubstancia, no mais das vezes, pela materialização dos direitos fundamentais econômicos e culturais, sempre no interesse da sociedade. Então, aqui, nesse ponto, é o que eu vinha mencionando, um papel ainda mais relevante e central no que diz respeito à limitação das imposições de poder, que são justamente os direitos fundamentais. O professor Marques Neto vai mencionar justamente que esses direitos fundamentais são verdadeiras salvaguardas, são garantias contra a aplicação direta desse poder, contra o exercício do domínio. Tá? Então, são vários autores que trazem o tema e que vão sistematizar esse estudo. Então, o objetivo, a hipótese desse estudo é verificar justamente se somente será jurídica essa relação tributária se ela for devidamente filtrada e qualificada pelos direitos fundamentais, E o contrário, se não ocorrer, vai ser uma relação meramente livre, desmedida, um exercício da força de maneira direta, exercício de maneira direta e sem qualquer proteção em relação ao contribuinte. Bom, essa é a conclusão que se espera chegar ao final da dissertação. É nesse sentido que a pesquisa vem se desenvolvendo. Por enquanto, a hipótese vem se mostrando correta, mas ainda há necessidade de aprofundar os estudos e é nessa linha que eu pretendo prosseguir nesse último ano de mestrado. Agradeço a oportunidade. Meu e-mail para contato é evandortega@hotmail.com. É isso. Muito obrigado e até a próxima.